Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 9. Provérbios, capítulo 9, o verso de número 10. Provérbios 9, 10, ele é conhecido decoradamente, né? Muitos já sabem esse texto de cor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Irmãos, vamos falar juntos esse texto, só esse verso, vamos lá. 1, 2, 3. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O menino vai colocar aqui para mim, ou a irmã, aliás, vai colocar aqui para mim o tema. Eu quero hoje conversar com os irmãos um pouco sobre atitudes para uma vida melhor. Eu não tenho nenhuma pretensão, não tenho mesmo, Deus sabe que eu não tenho nenhuma pretensão de ser a última palavra nessa área, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que pela experiência, pelo tempo, hoje, por exemplo, fizemos um casamento e já foi um dia de conselhos, a palavra de orientação de manhã, hoje às 10, às 11 da manhã. Eu queria lembrar os irmãos o seguinte, que nós, na verdade, temos muita facilidade com teorias. Eu estou falando nós, eu estou incluído, eu, José Jorge. É muito fácil a gente falar algumas coisas, teorizar. Agora, tomar atitude é diferente. Irmãos, a diferença de algumas pessoas que têm uma vida melhor, não tenha dúvida que é a atitude. É, pastor Geraldo? É a decisão, irmã Cláudia, é ir para cima. Eu estava ouvindo alguém falar, não lembro quem que estava falando, que o leão não é o maior animal da selva, e nem o mais forte. Mas quem mexe com o leão? O que faz, irmã G, o leão, que não é o maior e nem o mais forte, ser o rei da selva e ser aquele que a hora que dá o seu urro, a hora que ele dá o seu grito lá, o seu berro lá, todo mundo, todos os demais animais obedecem. Se ele vai para cima do elefante, o elefante é muito mais vezes, muito maior do que ele, muito mais pesado que ele, muito mais forte do que ele. Mas ele vai para cima do elefante, e o elefante pode correr dele. O que muda na vida é a atitude. O que faz com que, nessa pandemia, isso valeu para muita gente. Nessa pandemia que ainda estamos vivendo. As atitudes, as decisões, o não ficar murmurando, lamentando, porque aí entra em crise depressiva, entra em síndrome de pânico e outras coisas mais. Agora, esse texto aqui fala de uma atitude de sabedoria. E essa atitude está ligada ao temor do Senhor. Porque existe a sabedoria aí de fora, né? A gente fala, fulano é sábio. Quando ele, às vezes o cara dá um calote no outro lá, ele enrola o outro, toma a empresa do seu sócio, e alguém diz assim, você viu, o cara é sábio. Não, ele não é sábio. Ele é esperto, ele é qualquer coisa, mas ele não é sábio. Porque a sabedoria, Tiago diz que a sabedoria ela é pacífica, ela é moderada, ela é celestial, ela é divina. Existem algumas coisas na minha vida e na sua vida que nos fazem, pastora Neuza, ter mais sabedoria. Por exemplo, conselheiros. Eu sempre falo disso. Eu gosto da palavra conselheiro. Quando eu me candidatei no Estado, pela igreja, para ser conselheiro do Estado, eu fiz isso porque eu gostava e gosto da palavra conselheiro. De poder ajudar alguém, aconselhar alguém, ou no mínimo ouvir alguém, dar uma opinião, uma palavra que ajude, agregue, melhore, nutra, alimente, fortaleça. Então, olha para pessoas que têm mais experiência e ouça bons conselheiros. O mundo diz algo assim, se conselho fosse bom, ele não seria dado, seria vendido. Isso não é verdade. Não é, porque eu tive o privilégio de ter bons conselheiros. Ontem eu estava aqui
ministrando para os pastores, e eu estava dizendo isso. Eu estava dizendo para os pastores da minha região, muita gente saiu para o ministério na mesma época que eu, um pouco antes, um pouco depois, na mesma época. Alguns não resistiram. E na maioria das vezes não faltou dom, não faltou talento, não faltou chamado, faltou sabedoria nas decisões. Outra coisa, nós adquirimos sabedoria com os erros. Irmãos, esses dias atrás, ontem eu estava tentando lembrar isso, esses dias atrás eu cometi um erro aqui na igreja, não sei se foi com alguém ou com alguma situação, e aí eu fui orar ali, e eu falei para mim assim, Jorge, você é burro, não? Eu mesmo falando para mim, comigo mesmo, na oração. Eu dizia, rapaz, você está com 58 anos, já não era mais para tomar, acontecer esses erros. Mas a gente erra, irmão. Com 75 anos a gente vai errar, com 80 anos a gente vai errar. A gente gostaria de não errar. Ah, como essa oração eu faço praticamente todo dia. Deus me ajude a errar menos do que errei ontem. Mas a gente erra. Agora, o bom é quando aprendemos com eles. Não caímos no mesmo buraco. Não tropeçamos na mesma pedra. Não cometemos o mesmo erro. Aí há uma diferença. Aí é uma atitude de sabedoria. Sem dúvida nenhuma, sabedoria divina. Outra coisa, nós aprendemos sabedoria com os anciãos. Irmãos, e aqui na igreja nós temos vários irmãos com mais idade, com sabedoria, com experiência de vida, que já passou por coisas que nós vamos passar agora. Hoje casamos o Gabriel e a Rafaela, coisa linda de ver os dois, mas vão errar. Eu estava falando com eles no casamento, vocês vão cometer alguns erros, e um vai precisar perdoar o outro, porque vai existir. Então conversa. Se você conversar com gente mais experiente, pessoas com mais sabedoria, você vai errar menos. Outra coisa, a gente aprende com as tribulações. Abra sua Bíblia comigo nesse texto. Eu gosto desse texto, acho que eu já li com os irmãos algumas vezes, né? Capítulo de número 5. Olha o capítulo 5 de Romanos, e nós vamos ler juntos o verso de número 3. Romanos 5:3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê, irmãos? Perseverança. Tem uma outra Bíblia aí, versão, que diz paciência. E a paciência ou a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Tem pastor que vem no meu escritório e ele está sem comer e sem dormir porque surgiu um problema na igreja dele e ele não está sabendo como resolver. E ele fala, pastor, por favor, me atenda urgente. Quando eu atendo e ele conta, eu falo, rapaz, você está deixando de dormir, de comer por causa disso? Eu já passei por isso, eu já sei como resolver. Eu digo para ele, pronto, faz isso, pronto, vai resolver. Mas ele, por quê, irmão? Porque a tribulação nos ensina e nos prepara para a perseverança, para a paciência, para a experiência. E quando você tem paciência e perseverança, aí você passa a ter esperança. O homem e a mulher que passa por esses textos aqui, eles vivem uma vida com maior esperança. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que faz a gente ter uma vida melhor, é a honra. Pega Romanos 13. Romanos 13, verso 1. Esse texto sagrado de Romanos 13, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor,
mas quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu temer a autoridade? Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terá louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus. Essa palavra é forte. A autoridade é ministro de Deus. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O verso de número 7 diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Nós precisamos aprender a honrar. Ou precisamos honrar mais. Eu não vou ler porque eu quero ganhar tempo aqui, mas se você quiser, leia em casa, como tarefa. Lá em 2 João, o apóstolo fala do galardão completo. E recebereis o galardão completo. E eu fiquei pensando, mas que negócio é esse? Galardão completo para mim, galardão é galardão, né? Eu sempre tive o sonho de chegar no céu e receber um galardão. Esse tempo de ministério, número de pessoas que batizamos, quanta gente nós já visitamos, acompanhamos, fizemos casamento, velório, apresentação e tanta coisa. Mas só que é muito interessante, quando ele fala de galardão completo, ele nos leva para um texto de Mateus, esse nós vamos ler. Mateus capítulo 10, olha o que diz em Mateus, capítulo 10, versos 41 e 42, sobre honra. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por esse ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, Vera Braga, quando a Bíblia fala lá em João de galardão completo, porque se entra agora a prefeita aqui, mais tarde, no mínimo, eu vou apresentá-la honrando, porque é uma autoridade na nossa cidade. Se vem o pastor Toninho aqui, que é o meu presidente estadual, eu posso até parar de pregar, embora ele não vai querer que eu faça isso, para dar palavra para ele, por ser meu líder maior. Isso é honra. E às vezes a honra não é entendida quando se faz isso com alguém que tem autoridade na cidade. A Bíblia manda isso. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é que o galardão completo não é só fazer para essas pessoas que estão em eminência. O texto fala aqui do galardão de profeta, quando você honra profeta, do galardão do justo, quando você honra justo, e esse texto fala do galardão do pequenino, daquele irmãozinho, daquela irmã, que a gente não sabe o nome dela, mas ela está aí, sentada, orando pelo pastor, orando pela igreja, intercedendo para que o culto seja bom, já começa na casa dela. Nós precisamos honrar. A honra, ela é uma semente de acesso. Toda vez que você honra, é uma atitude na sua vida que melhora a vida. A honra é muito importante, irmãos. Eu devia ter falado com o Mateus, colocado no telão essa frase, mas vou tentar passar para os irmãos. Diga comigo assim: não adianta exigir honra onde não há aliança. A gente viu isso agora, nas próprias eleições, aí a gente vê isso. Você vê os próprios líderes comentarem isso, né? Onde não há aliança, não adianta exigir honra. Agora diga comigo assim: para quem tem aliança, a honra é um prazer. Diga comigo assim: quem não tem aliança, a honra é um peso.
Isso é honra. A honra é aquela coisa gostosa, que a gente não faz por obrigação, a gente faz por aliança. Porque gosta, porque faz bem honrar. Que Deus nos ajude a honrar. Que nós possamos viver essas experiências de ter essas atitudes de sabedoria, de honra. Outra atitude para uma vida melhor é a atitude do foco. Se você pegar a história da mulher do fluxo de sangue, eu vou usar ela como foco, essa mulher, 12 anos, esvaindo em sangue, irmão, na época, a mulher não podia tocar no homem. Ela vai para tocar em Jesus. Uma mulher com hemorragia, com sangramento, ou nos seus dias de menstruação, ela não podia sair de casa, ela era considerada impura. Quem fez teologia aí sabe do que eu estou falando. Ela ficava até se purificar, acho que 7 dias, se não me engano, pela lei de Moisés. Essa mulher doente, ela vai raquítica e ela põe um foco: eu vou tocar em Jesus, vou ser curado. Você já imaginou o que essa mulher passou? Pessoas que a empurraram, quem sabe até quiseram xingar, cuspir, chutar essa mulher. Imagine a situação dessa mulher, porque Jesus estava com muita gente, tanto é que quando Jesus disse: quem foi que me tocou? Os discípulos disseram assim: como foi? Pergunta estranha. Está cheio de gente tocando, o senhor está comprimido por tantas pessoas. Ele disse: mas de mim saiu virtude. Essa mulher tinha foco. Irmãos, os vencedores é aqueles que vêm num culto como esse de hoje, busca Deus e amanhã vai para cima. Amanhã nós temos um foco. No seu trabalho, na sua empresa, na sua família, na sua faculdade, no seu dia a dia. Sem foco não dá. Por isso precisamos ter objetivos. Foco, essa mulher tinha um foco. Foco é dizer não para aquilo que não é prioridade. Muitas pessoas estão deixando de melhorar, porque estão fazendo coisas que não é prioridade, não deveria estar ligada a foco. Outra coisa para a vida melhor, e eu não tenho dúvida nenhuma, é ter amigos. Pense para responder essa pergunta. Quantos amigos você tem? Quantos amigos nós temos? Que nós temos muitos colegas, nós temos muitos conhecidos, nós temos muitas pessoas que se relacionam conosco. Mas quantos amigos nós temos? Eu fiz um velório de um pastor em Tararé, e quando eu estava saindo do cemitério, o pastor De Ângeles, aquelas frases que a gente nunca esquece, né? Frases de sabedoria. O pastor De Ângeles disse para mim assim: Jorge, nós precisamos ter pelo menos 6 amigos, né? E eu tinha acabado de fazer o ofício funeral, mas não caiu a ficha. Eu falei: 6? Ele falou: você não reparou que o caixão tem 6 alças? Irmão, eu já tive o desprazer, porque isso não é um prazer, de fazer um velório e ter que chamar gente fora para carregar o caixão. Não tinha gente suficiente. Como é que nós estamos em termos de amigos? Quem são nossos verdadeiros amigos? Quem são os amigos do José Jorge? Ele pode contar na hora que está tudo bem, mas se atravessar um momento difícil, ele vai contar da mesma forma. Lá no livro de Marcos, em casa você lê, tem a história de um paralítico de Betesda, de Betsaida, perdão, que foi colocado por 4 amigos pelo telhado. Aquele homem só foi curado porque ele tinha 4 amigos, pelo menos. A Bíblia diz, não fala o nome dele, mas foi carregado por 4. Eles chegaram lá, não dava para entrar na casa pela porta, pela janela, pela porta, estava lotado de gente, eles entraram pelo telhado. Amigo é aquele que diz assim: eu vou te ajudar, e ajuda para valer. Porque eles podiam dizer, eu imagino o paralítico dizendo assim:
vocês são muito bons, ótimos amigos, mas vamos voltar outro dia que Jesus esteja mais tranquilo. Eles disseram, nós trouxemos você aqui para colocar os pés de Jesus. Amigo não pode curar, amigo não pode salvar, amigo não pode libertar, mas amigo pode colocar pessoas aos pés de Jesus. E eles fizeram isso. Tanto é que impressionaram Jesus também. Porque o texto diz que Jesus, olhando para eles e vendo a fé deles, pode pegar o texto lá, confira depois em casa. Não viu a fé do paralítico, viu a fé dos 4 amigos. Disse para o paralítico, os teus pecados estão perdoados. O caso dele lá era pecado, aquela doença, né? Outra coisa, tem um outro paralítico, lá de Betesda. Jesus disse, por que você não é curado? Ele disse assim, porque eu não tenho ninguém. O paralítico de Betesda não tem um amigo. Mas o paralítico de Betsaida tinha pelo menos 4 amigos. Passamos amigos. Jesus disse que é para nós granjearmos amigos. Quando aquela mulher, que o homem veio buscar os seus filhos, por preço da dívida, ela falou com o profeta falou, procura tuas vizinhas e pede vasilhas vazias. Diz que ela pegou muitas vasilhas, não poucas. Por que aquela mulher pegou muita vasilha? Porque sua vizinhança era sua amiga. Temos que fazer amigos, porque isso vai fazer com que a nossa vida seja melhor. Outra coisa que faz a nossa vida melhor é ter uma vida de integridade. Por que nós pregamos de Jó quando falamos de integridade? Olha a história de Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Mas ele conhecia um texto de Deuteronômio. Pega Deuteronômio, comigo por gentileza, 5º livro da Bíblia, capítulo 25, e o verso de número 13. Deuteronômio 25, 13. Diz assim, na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá 2 sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor, porque é abominação, nojo ao Senhor todo aquele que pratica injustiça. Irmãos, a integridade e a justiça. Olha para Jó e veja o fim de Jó. Olha para Judas e veja o fim de Judas. Às vezes nós temos 2 pesos e 2 medidas. Às vezes, se o meu filho ou a minha filha erra, eu passo a mão. Mas quando o filho dos outros erra, eu desço o porrete. Silêncio é bom, né? Outra coisa, vamos para Daniel. Irmãos, olha que coisa mais linda. Eu quero aqui já chegar ao final, falando sobre atitudes que melhoram a nossa vida. Outra atitude que melhora a nossa vida é a atitude de ser solucionador de problema. Eu e a pastora, a gente estava vindo para cá, a gente estava falando do Azaf. O Azaf está aí, não? Não está, né? É até bom que ele não escute para ele não ficar inchado. Ele não está lá, ele está por algum lugar aí, está cuidando de alguma coisa. O Azaf tem sido assim, fantástico aqui para nós. A gente pede uma coisa para o Azaf, seja serviço de banco, ele que fez a contratação da Soraya, enfim, ele faz o que a gente pede e faz um pouco mais. Há uma excelência no trabalho dele. E eu louvo a Deus, irmãos, por Deus colocar ao nosso lado líderes que são solucionadores de problemas. Às vezes eu estou viajando e o Azaf liga, surgiu um problema do conselho, pastor da região, tal.
eu só dou carta branca no WhatsApp e faço assim, quando eu chego está resolvido. Irmãos, vamos pedir que Deus nos abençoe, nos ajude de uma certa forma, que nós sejamos solucionador de problemas. Os líderes que estão aqui sabem do que eu estou falando. Como é difícil você ter na equipe alguém que só traz problema. Mas como é bom você ter com você gente que já traz a solução. Ou se pelo menos não trouxer a solução, traz uma ideia, uma boa sugestão. Olha o que diz sobre Daniel, sobre ele ser um solucionador de problemas. Capítulo 5, verso 11. Há no teu reino, falando de Daniel, há no teu reino um homem que tem espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Quem está falando aqui é alguém que é pagão, por isso está usando a expressão deuses, palavra de luz. O rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros. Olha o verso 12. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Se achou nele. Põe a mão na tua cabeça aí. Diz assim: Deus, me dá uma unção de solucionador de problemas. Aleluia. Vamos ficar de pé. Hoje Deus colocou no meu coração compartilhar um pouco com a igreja sobre algumas atitudes. São simples, parecem pequenas, mas se nós as praticarmos, nós vamos ter uma vida muito, muito melhor. E esse é o nosso desejo para todos vocês.